Olá pessoal, sou o professor Bruno Hernandes. Nesse vídeo então a gente vai fazer a parte de continuação dos microfones. Então vou mostrar para vocês alguns outros microfones que têm os padrões de funcionamento bem diferentes e a aplicação um pouco diferente também. Logo depois da vinheta. No vídeo anterior, nós vimos os microfones dinâmicos, que são os microfones mais voltados para a captação ao vivo, ali, de voz ou de instrumento, e são mais comuns ali, são mais baratos também, então por conta disso são bem mais comuns da gente trabalhar, da gente ver, da gente poder usar. Só que a gente tem um outro tipo de microfone muito comum e muito usável também, que são os microfones condensadores. Os microfones condensadores, eles têm um padrão de captação um pouco diferente dos microfones dinâmicos. Eu também não vou entrar em tantos detalhes técnicos, mas o padrão de captação deles é bem diferente e por conta disso ele é bem mais sensível. Então os microfones condensadores, eles normalmente podem captar um som bem mais real, sem muitos cortes de equalização e sem muitos filtros de equalização que a gente acaba encontrando nos microfones dinâmicos. Porém, por conta disso, eles também são mais sensíveis a altos volumes. Isso quer dizer que, dependendo da fonte sonora, esses microfones condensadores, ou eles têm que ficar bem distantes para ele não estragar, para ele não queimar a cápsula, ou então o músico ou o instrumento tem que estar tocando num volume mais baixo para que você não estrague o microfone. E os microfones condensadores, a gente tem principalmente dois formatos, dois tipos de uso. A gente tem um microfone como esse aqui, que é um microfone de cápsula pequena ou de diafragma pequeno. Isso quer dizer que ele vai privilegiar mais as regiões agudas, né, do médio agudo e do extremo agudo, e não vai captar com tanta presença os instrumentos mais graves ou as frequências mais graves. Então, por conta disso, ele pode ser um microfone muito usado, por exemplo, como pratos de bateria, para captar os pratos de bateria de overheads, ou então para captar um violão, um cavaquinho, um bandolim, esses instrumentos que por natureza já não têm tantas frequências graves. Então, para a gente não precisar colocar a equalização e modificar aquele som depois, a gente pode escolher um microfone como esse aqui para captar principalmente os médio agudos e agudos. E temos também os microfones condensadores de cápsula grande ou de diafragma grande, como esse aqui, que é muito comum da gente ver nas gravações de voz, né, dentro de um estúdio, porque ele consegue captar tanto as frequências mais graves quanto as frequências mais agudas de uma forma bem linear. Então ele acaba captando um som bem real da fonte sonora, do instrumento, da voz. Por conta disso, inclusive, ele é um microfone mais usado para captar voz dentro das gravações de estúdio. O cabeamento para a gente usar os microfones condensadores é o mesmo, a gente vai usar o mesmo cabo XLR. E uma coisa super importante para a gente entender é que esses microfones condensadores, eles precisam do Phantom Power para funcionar. Phantom Power, a tradução literal seria corrente fantasma. Basicamente, para a gente entender, é que esses microfones eles precisam de uma corrente elétrica passando por eles para eles poderem funcionar. E essa corrente elétrica de Phantom Power é 48 volts. Só que isso não quer dizer que a gente vai precisar ligar uma fonte na tomada para ligar o microfone, nem nada disso. Normalmente, as mesas de som, interfaces, pré-amplificadores, eles normalmente já têm uma função Phantom Power. E quando essa função Phantom Power está acionada, ela automaticamente já manda uma corrente de 48 volts pelo cabo XLR. Isso quer dizer que essa corrente já está alimentando o microfone. E alguns modelos de microfone condensador têm algum tipo de chaveamento nele, que pode ser tanto de ajuste de dBs, né, de decibéis, algum ajuste de corte de equalização, de corte de graves ou de agudos, ou até o padrão de captação. Então, se você encontrar algum microfone que tiver algum chaveamento, como esse aqui de -10, -20, enfim, aqui a gente está trabalhando justamente na sensibilidade do microfone.
Como eu disse, esses microfones condensadores eles são mais sensíveis. Se a gente quiser controlar um pouco mais o volume, a gente pode descer aqui para -10, fazendo a captação do microfone ter menos intensidade. A gente pode encontrar também alguma figura como essa aqui, que é justamente o corte de graves. Se a gente está captando um ambiente ali, ou um microfone que a gente não vai precisar desses graves, a gente já pode também, no próprio microfone, usar essa chavinha para ele nem captar essa região mais grave. E alguns microfones mais completos, como esse aqui, ele consegue mudar o próprio padrão de captação dele. Então, se tiver, por exemplo, um sinal como esse aqui, significa que o microfone está captando de todos os lados, como se fossem 360 graus de captação dele. Se eu mudar assim o microfone, ele praticamente vai captar tudo igual. Porém, a gente também tem alguns padrões de captação mais focal, direcional, ou seja, se eu estiver falando diretamente para o microfone, ele vai captar, porém, se eu mudar ele de lado ou colocar de trás, a captação vai ser bem diferente. Ou então, ele também tem a captação figura 8, ou seja, o som pode estar entrando aqui e por trás dele de uma forma igual. Agora eu vou mostrar para vocês também rapidamente alguns outros tipos de microfone que tem um uso um pouco mais específico. E um deles é o que vocês estão vendo desde o começo do vídeo, que é justamente esse microfone aqui, que a gente chama de lapela. Ele é um microfone bem pequenininho, justamente feito para ser usado para captação de voz. Esse microfone normalmente já vem com um cabo ligado nele, cabo incluso, e você pode ligar ele direto na câmera, ou no celular, ou no computador. Normalmente o plug é P2, que é justamente aquele plug de fone de ouvido, para facilitar a ligação e já captar o som direto. E uma coisa importante quando a gente estiver usando o microfone de lapela é que ele não fique se movimentando na roupa. Isso pode gerar bastante ruído e atrapalhar bem a gravação da voz. Um outro microfone que pode funcionar basicamente da mesma forma, ligando direto nas câmeras ou no celular, é esse tipo de microfone aqui, que também já é com cabo P2 ou P3 para ser ligado direto na câmera ou no celular. Funciona bem, porém ele acaba conseguindo captar bastante ruído se tiver muita movimentação ou se o ambiente tiver bastante ruidoso. Outro microfone bastante importante de a gente falar é esse tipo de microfone aqui, justamente que ele é feito para captar instrumentos de sopro ou alguns instrumentos de percussão. No caso desse microfone aqui, ele funciona bem para captar pandeiro, mas funciona também para captar saxofone, para captar trompetes, trombones. Ele é um microfone bem pequenininho, porém ele é um microfone condensador. Ele já vem com esse sistema aqui de suporte, de clamp, que é para você pendurar no instrumento e captar nele direto, e ele também já vem com um cabo incluso. Um outro microfone muito usado para captação de voz, dentro principalmente de documentários ou de gravação de vídeo ou até programas de televisão, é o boom. Ele é um microfone que é extremamente direcional, ou seja, ele acaba conseguindo cancelar todo o ruído ou todos os outros sons que acabam acontecendo ao redor. Então ele é um microfone muito bem focado, é como se fosse aquela mira laser ali. E aí por conta disso, a gente normalmente precisa de um operador de boom, que é aquela pessoa que fica com uma vara comprida, com o microfone bem no topo ali da vara, apontando para o ator ou para quem está falando ali, dando entrevista, enfim. Ele é um microfone que funciona muito bem, principalmente em gravações na rua, onde a gente não tem controle ali do ruído de carros e tal. Então ele consegue focar bem na voz da pessoa. Outra coisa comum da gente ver nos microfones dinâmicos é justamente essa espuminha que a gente consegue colocar no globo do microfone. Essa espuminha, o nome técnico é pop filter. E basicamente ela não vai interferir muito na captação do som. Porém, por conta da espuma, ele acaba conseguindo segurar, principalmente quando a gente está falando P e B, que são consoantes que a gente acaba soprando bastante ar.
Isso pode fazer com que o microfone acaba captando aquele ruído do P e do B. Então, esse tipo de espuminha aqui, ele ajuda a controlar isso e ajuda a controlar também quando a gente está num ambiente onde tem muito vento ou onde tem muita interferência de física, né, do ar movimentando. Maravilha, gente! Então, a gente viu, por enquanto, os microfones dinâmicos, microfones condensadores e alguns outros tipos de microfone mais específicos, de uso mais específicos. A gente vai ver nos próximos vídeos, então, os cabos que a gente vai usar para ligar todo o equipamento de som e começar a controlar tudo isso de uma forma um pouco mais prática. Então, aguardo você lá, mas por enquanto, lembra de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, logo que a gente colocar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber. Obrigado e até lá!